Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série de aulas sobre o software do Aviva Pro Simulation. E essa aula vai ser muito importante, pois vai ser nela que eu vou ensinar para vocês como você salva uma simulação de uma maneira correta, como você salva ela no seu computador, para poder enviar depois para alguém, para poder exportar ela por e-mail. Então, existe uma maneira correta de se fazer isso, e é um pouco diferente dos outros simuladores que a gente tem. E eu vou ensinar para vocês aqui como que funciona, e vai ser uma aula bem legal, uma aula bem didática aqui para vocês. Vamos lá! Já estamos aqui com o nosso simulador aberto, nosso Aviva Pro Simulation, e eu vou ensinar para vocês aqui como fazemos importação de um arquivo ou como salvamos o arquivo de uma maneira correta, como que a gente faz isso no Aviva. Como eu disse, é uma maneira um pouco diferente dos outros simuladores que a gente tem, mas é uma maneira muito legal também, uma maneira muito interessante que a Aviva se propôs a fazer isso. Aqui em File, a gente tem duas opções, tanto Import, para poder importar uma simulação que a gente já tem aqui no nosso computador, e para poder criar uma nova. Nós vamos criar uma nova aqui, e ela já vai estar aberta aqui, já vai estar pronta para a gente poder começar a trabalhar nela. A primeira coisa interessante da gente fazer quando está trabalhando com a simulação é renomear a nossa simulação. Aqui eu vou colocar, por exemplo, como simulação teste 1. Essa vai ser a nossa base que a gente vai ter aqui durante a aula, e eu vou explicar para vocês como que a gente funciona, como fazemos os salvamentos aqui no Aviva. A primeira coisa que temos que ter em mente aqui dentro do Aviva é que existe uma diferença entre salvar no repositório e salvar no nosso computador. Mas o que é o repositório aqui dentro do Aviva? Quando abrimos a aba File aqui em cima, aparecem todas essas opções aqui. Aqui são todas as simulações que já foram abertas no nosso computador, na nossa máquina. É diferente de alguns simuladores, como por exemplo o Scilab, que quando vamos abrir uma simulação, ele pergunta se quer abrir umas simulações anteriores, então geralmente ele mostra simulações mais recentes. Mas aqui no Aviva Pro Simulation ele mostra todas as simulações que já foram abertas aqui no computador. Então, se você é uma pessoa que trabalha muito com a Aviva, às vezes é interessante dar uma limpada em algumas simulações que vão estar abertas aqui. Às vezes fica muita aba aqui aberta, muita simulação aqui aberta. Então é interessante fazer uma limpa, a gente só clica aqui, por exemplo, e deleta a que está aqui. E aqui também aparecem as datas, né, de quando ele foi aberto, por exemplo, essas aqui foram no início do ano, e essas aqui foram hoje, quando estou gravando esse vídeo. Então, aparecem todas aqui. Só que onde elas ficam salvas exatamente? Elas não estão salvas, por exemplo, na área de trabalho, não estão salvas na pasta que eu tenho lá específica. Elas ficam salvas no repositório do Aviva. Mas como que a gente acha esse repositório? É uma maneira muito simples de a gente fazer isso. Quando vamos abrir o nosso explorador de arquivos, nós vamos em uma pasta que se chama SimCentral Examples, que é essa daqui. Essa pasta é facilmente encontrada dentro do nosso computador, se a gente dá uma pesquisada nos locais que a gente tem ela. Aqui dentro da Aviva a gente pode encontrar ela, e a gente pode ir aqui em SimCentral, que é esse de cá. Aqui embaixo vai ter outra pasta que se chama Sims, e se dermos dois cliques nela, vai ver que as simulações que a gente já abriu e são o nosso repositório, por assim dizer, estão salvas aqui. Então, todas as modificações que a gente fizer lá no Aviva, elas vão ficar salvas exatamente aqui nesse repositório. Então, por exemplo, eu criei a simulação teste 1 e ela já veio para cá. Se eu criar outra simulação, vamos por exemplo chamar essa aqui de simulação 56, por exemplo. Quando clicamos aqui em File, ela já está aparecendo aqui. Quer dizer que ela já foi para o nosso repositório. Se a gente abrir o nosso explorador de arquivos e for lá novamente no nosso Sims, já vai estar aqui, simulação 56, ou seja, vai estar tudo salvo aqui no nosso repositório. Só que eu não quero que as coisas fiquem salvas aqui. Eu quero salvar na área de trabalho, quero salvar numa pasta mais específica. Como que eu faço para poder fazer isso? Primeiramente, vamos colocar alguns componentes aqui. Vamos criar, entre aspas, fazer uma simulação pequena aqui. Colocar essa fonte, colocar essa válvula aqui e fazer essa ligação. Algo bem simples. Enquanto eu estou fazendo essa simulação, ele vai estar salvando ali na nossa simulação 56, que está lá no nosso repositório. Então, tudo que eu estiver fazendo aqui vai estar sendo mudado aqui na nossa simulação 56, que é essa de cá. Só que eu quero salvar essa simulação na área de trabalho, por exemplo. Como que eu faço? Eu vim aqui em File, clico na minha simulação 56, que é o que eu estou trabalhando agora, e vou clicar em Exportar. Eu vou salvar, por exemplo, na área de trabalho, e vou colocar simulação 56 e vou chamar ela de teste, que é o primeiro que eu estou fazendo. E vou salvar. Então ele vai estar salvo na área de trabalho, eu posso enviar por e-mail, posso exportar para algum outro lugar, fica salvo lá. Só que vamos supor que eu estou com essa simulação 56 aberta aqui e vou fazer algumas modificações, por exemplo. Vou incluir isso aqui, vou colocar isso aqui,
fazer essas modificações aqui. Beleza, fiz diversas modificações aqui e está salvo aqui no nosso simulação 56. Se eu quiser abrir novamente aquela que eu salvei lá na área de trabalho, que é a nossa simulação 56 teste, ela não vai salvar essas coisas que eu fiz, porque isso aqui vai estar salvo no repositório. Então, essas alterações que eu vou fazer aqui vai estar lá no SimCentral, não vai ficar salvo no nossa simulação que a gente abriu. Outra coisa que vocês notaram é que o nome mudou, não vai estar escrito simulação 56. Isso aqui é uma coisa que o Viva tem, de não criar nomes iguais para nossas simulações que a gente tem. Então, quando formos lá no nosso repositório novamente, vai estar tudo salvo lá já, porque eu criei eu criei essa nova aba, tecnicamente importei ela de lá. Essa é a simulação 3 e aqui vai já estar salvo a simulação 3. Então, toda e qualquer alteração que eu fizer aqui dentro do Aveva, dentro do nosso software, não vai alterar o que está salvo na área de trabalho. Então, é muito interessante a gente ter isso em foco, ter isso em mente, que as coisas que a gente fizer, modificações aqui, vão estar salvas no repositório, mas não vão estar salvas onde a gente quer salvar de fato. Então, sempre que terminarmos a simulação, clique em File, vem aqui em Export, clica na nossa simulação que a gente quer fazer isso, exporta para o lugar que a gente quer, exporta para o ambiente que a gente quer, que é uma maneira muito legal da gente fazer isso. Uma outra coisa que seria interessante falar aqui para vocês é que o Aveva disponibiliza uma série de simulações pré-prontas, por assim dizer, dentro do seu ambiente. Quando a gente faz o download do Aveva, já vem um pacote de muitas simulações aqui. Se quisermos importar uma dessas, por exemplo, que estão prontas, a gente pode vir aqui em File, clicar em Import, e lá na pasta SimCentral Examples, aqui em Simulations, a gente vai encontrar uma série de simulações com diversas pré-definições, diversos elementos muito interessantes. Então vamos abrir um aqui, por exemplo, esse de cá. E ele vai abrir aqui diretamente no nosso simulador. Então é uma simulação já bem grande, por assim dizer. Se a gente for dar um zoom aqui no overview, a gente vê o tamanho da simulação. É uma simulação com bastante componentes, bastante elementos. Então, existem muitas simulações disponíveis aqui dentro do Aveva Pro Simulation. E algumas delas, inclusive, já tem alguns dados que estão salvos em Excel, por exemplo. Por exemplo, essa simulação aqui, Air Separation Plant, tem uma série de dados que estão salvos em Excel. Então, a gente pode fazer algumas modificações nisso. Então, quando eu abrir essa simulação aqui, vocês podem notar então que se eu fizer alguma modificação aqui, vai estar salva no repositório. Então, se eu for lá no repositório lá do Aveva, como ensinei para vocês, clicar lá em SimCentral, clicar em Sims, essa simulação que eu acabei de criar lá vai estar salva aqui. Então, as modificações que eu fizer aqui vão ser alteradas nesse repositório, mas lá na aba que eu estou trabalhando, que é a Simulations, nada vai mudar aqui. Aqui vai ficar o mesmo projeto que foi criado lá em 2022, que é a data aqui. Só que o que eu estou trabalhando agora, que é esse que eu criei agora, foi criado em 2024, que é o que eu estou trabalhando. Essa é uma maneira muito legal de a gente fazer salvamentos, fazer essas modificações aqui dentro do Aveva. Beleza, então se eu fiz uma modificação aqui, ela já vai estar automaticamente salva lá no repositório. Eu posso abrir ela quando eu quiser, posso fechar o simulador que vai estar desse mesmo jeito no repositório? Sim, o Aveva ele salva tudo automaticamente. Eu posso simplesmente desligar o computador aqui, se acabar a energia, se o computador desligar sozinho, acontecer uma coisa desse tipo, não tem nenhum problema, porque já vai estar salvo lá no nosso repositório. Sempre que a gente quiser acessar isso de maneira fácil, já vai tudo salvo lá, e é tudo salvo automaticamente. Qualquer alteração que eu fizer aqui já vai estar salvo automaticamente, não tem o botão de salvar, por assim dizer, dentro do Aveva, porque todas essas alterações são feitas automaticamente. O máximo que eu quiser e tiver com vontade de salvar extra isso, eu posso exportar para alguma pasta que eu quiser, mas geralmente é de maneira muito simples assim que é feito e é tudo salvo de maneira automática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar nos comentários. Obrigado, pessoal. Até mais.